Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os meus livros lidos desse mês de março. Vou começar falando primeiro de Quando a Noite Cai, da Karina Ricci. Esse livro aqui é o terceiro que eu leio dela e, infelizmente, já falando aqui logo no começo pra vocês, não foi um dos melhores livros. Não gostei tanto assim. É um livro bastante grosseiro assim, então tem muita coisa e algumas partes da história enrolam um pouco também. Esse então é um romance contemporâneo narrado em primeira pessoa pela Briana, e ela é uma menina que vive se dando muito mal e vive pulando de emprego em emprego porque ela tem um azar fora do comum. Isso também que eu achei uma das partes meio chatas da história, porque tipo, no começo é só o que aparecia, sabe? Ela tendo muito azar. Vê que não parecia ser necessário tudo isso. Eu achei um bocado de exagero. E aí, continuando, né? Fora isso, uma coisa muito estranha acontece com ela, porque desde os 15 anos de idade ela vive tendo os mesmos sonhos, que no caso é com um guerreiro celta chamado Lorca, e ela é uma princesa e vive na Irlanda no século XVI. Ela, por tanto sonhar desde muito tempo com esse Lorca, acaba se apaixonando por ele. Então, toda vez que anoitece, ela acaba viajando para esse outro mundo aí. E aí, a única que sabe dessa história é a irmã da Briana, a Isla, e que também conhece o rosto dele pelos desenhos bem fiéis que a Briana faz desse guerreiro celta. E as coisas só ficam mais estranhas quando ela é quase atropelada por um homem que é a cara desse guerreiro que ela vive sonhando. Só que a diferença é que o nome dele é Gael e não Lorca. E também ele acaba contratando ela para ser secretária. Claro que tudo isso vai ter uma explicação, né? Mas vocês só vão saber e entender quando lerem o livro. Com isso, depois que a Briana começa a trabalhar para o Gael, eles vão passar muitos momentos juntos e a Briana acaba misturando as coisas, já que ela já era apaixonada pelo Lorca, né? Aquele guerreiro irlandês. Então ela acaba se apaixonando pelo Gael também. O bom é que ele também sente uma atração inexplicável pela Briana. E isso vai acabar encadeando, né, algumas complicações na vida dos dois, principalmente na do Gael, que esconde um grande segredo e por alguma razão não consegue esconder nada da Briana. Então, claramente, aos poucos, ela vai descobrindo todo o segredo dele por meio dele mesmo. E aí, né, depois, uma coisa muito louca acontece. A gente vai ver que aquela falta de sorte da Briana que aparece mais no começo da história, que no começo é bem irritante e parece não ter lógica nenhuma, vai ter uma explicação por trás, né? O que irritou bastante também aqui na história é porque a Briana não tem bom senso, ao contrário da Kiara, que é a princesa que ela é nos sonhos, que é muito esperta, muito corajosa. Então eu gosto bastante da Kiara, pra mim ela foi uma personagem tanto. Bom, pra finalizar aqui, pra mim a leitura foi um bocado maçante, apesar de vez ou outra ter umas partes engraçadas, porque como eu já comentei antes, a Karina Ricci faz histórias com bom humor, com personagens que tem senso de humor. E também o que desagrada um pouco é que muita coincidência acontece na história. Então isso fez cair um pouco aí os pontos também do livro. Mas eu ainda dei 3,5 estrelas pra ele lá no Scooby, porque, sinceramente, a história é bem original. Eu achei que foi bastante criativa. Então, eu espero que vocês possam dar uma chance pra esse romance também. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é mais diferente, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse é o primeiro livro, né, de uma série de livros dessa autora aqui, J.K. Rowling. E, com certeza, muita gente deve conhecer pelos filmes. Então, essa aqui é uma fantasia, narrada em terceira pessoa. Eu sei que muita gente conhece, mas eu vou contar aqui pra quem não conhece, né, porque, por incrível que pareça, tem gente que não conhece os filmes e também nunca leu os livros. E querendo ou não, vai ser meio impossível não comparar a história do livro com a história do filme, porque eu assisti primeiro os filmes antes de ler os livros. Aqui começa já com uma diferença entre o livro e o filme, que no caso começa com o ponto de vista dos tios do Harry, antes mesmo do Harry chegar na casa deles. E sim, eles se mostram pessoas ruins, e também sem a menor consideração pela família, né? No caso, a tia do Harry é a irmã da mãe dele. Então, não mostra a menor consideração, né? Não tem amor nenhum pela parente. E aí, mesmo nesse começo ainda, muita coisa é detalhada pra gente. Até que um tempinho se passa e a gente vai ver quando o professor Dumbledore, com a ajuda do guarda da floresta Hagrid e da professora Minerva, vão deixar o Harry ainda bebê justamente na casa dos tios dele. Aqueles tios malvados, né? E que são chamados de trouxa. Porque lá, né, nesse universo do Harry Potter, quem não é bruxo é trouxa. E no caso, né, já dando um spoiler aqui que todo mundo já sabe, o Harry é um bruxo. Depois de 11 anos, né, ele sendo muito mal criado, assim, pelos tios, e convivendo com aquele priminho horrível e mimado, o Harry finalmente vai se ver livre deles,
quando Hagrid aparece para levá-lo para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. É um lugar onde ele vai aprender a usar e a controlar a sua magia, vai ter umas aulas, né, de matérias bem diferentes, assim, com os professores, personagens muito, muito importantes que vão ter na história, e aprender todo tipo de bruxaria e também a se defender das artes das trevas. Ele vai conhecer também, claro, né, o Rony e a Hermione, que vão ser melhores amigos dele. Aqui no livro eu percebi uma coisa diferente, né, que no caso foi o desenrolar da relação, da amizade, né, entre os meninos e a Hermione. Eu sei que no filme mostra um pouco também no começo, mas no livro eu achei que foi bem mais perceptível. Também tem algumas cenas marcantes aqui na história que, querendo ou não, acontece em lugares diferentes que acontece no filme. Aqui acontece num lugar e no filme acontece em outro lugar. E outra coisa que não é tão perceptível no filme também é que o Rony é bem mais sensato do que a gente percebe. Aqui eu também percebi outra coisa que eu não tinha prestado atenção no filme, já que lá não é tão bem explicado como é aqui no livro. Então aqui eu acabei percebendo essa coisa. Coisa essa que eu não vou falar pra vocês o que é, né? Porque eu não quero dar spoiler a quem nunca assistiu o filme ou não leu o livro. Enfim, fora tudo isso, teve uma coisa que me desagradou bastante aqui no livro. Eu percebi que aqui a autora usou de muito preconceito para criar ou se referir a alguns personagens, principalmente da gordofobia. Era muito estranho perceber, sabe, que a maioria dos personagens ruins que ela criou eram gordas e eram tratadas desse jeito por outros personagens, e os próprios personagens usavam palavras ofensivas para se referir, né, para se dirigir a outro personagem. Então isso não se mostra no filme, já que lá os personagens não são tão grosseiros assim. Mesmo assim, né, tirando esse fato, eu amo essa história, eu amo esse universo e eu gostei muito de ler o livro, eu gostei do tanto de detalhes diferentes que tem aqui e que, querendo ou não, eu vou perceber muita coisa nos livros que eu não percebi nos filmes. E com certeza eu vou continuar lendo os outros livros, né? Pra esse aqui eu dei 4 estrelas, porque assim, né, gente, eu amo esse universo e a história é muito, muito criativa. Agora eu vou falar desse livrinho aqui, que é um romance policial muito bom, narrado em terceira pessoa, que se chama O Arqueiro Verde, de Edgar Wallace. Aqui a gente começa com uns ares meio sobrenaturais, já que um castelo, que é a moradia de um milionário, que se chama Abe, é invadida e aparentemente nada é levado e ninguém viu essa pessoa que entrou. Por isso, acaba correndo boatos, né, de que ele é um espectro. Só que aí, como ele já tinha feito algumas aparições antes e deixado pra trás uma flecha com penas verdes, todos, né, já chamavam ele assim de Arqueiro Verde, mas também consideram ele um fantasma, porque ninguém nunca vê. E aqui a gente acompanha vários pontos de vista de um jornalista, o Spike, que é muito sagaz e investiga tão bem quanto um profissional. Também de um investigador da polícia, o Dean, que também é muito esperto, e de mais alguns outros personagens que são importantes. Aí o Arqueiro Verde, né, que é um dos maiores mistérios de toda essa história, nunca tinha ferido ninguém. Até que houve a primeira vítima, que foi encontrada morta com uma flecha no peito. Esse caso fica meio que no esquecimento, né? E o que a gente passa a acompanhar mesmo é uma engenhosa busca de uma jovem dama pela mãe dela, que desapareceu. E o investigador Dean acaba se apaixonando por essa jovem e faz de tudo para ajudá-la a desvendar esse mistério. Principalmente depois que ele descobre que o maior suspeito da causa desse desaparecimento é o maldoso milionário que vive naquele castelo, que é sempre invadido, né, pelo Arqueiro Verde, e que ele é um homem muito, muito mau, que tem um passado de crimes horríveis. Então, pense nos personagens bem construídos e em mistérios muito intrigantes. Esse livro nos traz isso tudo. Eu, sinceramente, não botava fé, né? Talvez você vendo pela capa também não bote, mas realmente é muito, muito bom. Isso aqui, na verdade, é como se fosse uma novela completa, porque não é aquele estilo de livro da Agatha Christie, ou aquele estilo, assim, de Sherlock Holmes, que você lê e, num instante, o mistério é resolvido e tal. Isso aqui não é assim, ele é um pouco mais comprido, tá? Eu achei sim que teve algumas partes maçantes, umas partes mais arrastadas, mas nossa, o desenrolar do mistério, o desfecho de tudo quando vai acontecendo é incrível, tá? Então eu indico muito pra vocês, principalmente pra vocês que gostam de mistério, né, de romance policial, de um romance assim que envolve muita investigação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse aqui. Pra esse eu dei 3,5 estrelas lá no Scooby, porque não foi, né, o melhor livro que eu já li, mas muito bom também. Então foi isso, gente. Esses foram os 3 livrinhos que eu li nesse mês de março.
Foi pouco, né? Mas em comparação a outros meses que eu só li 2 livros, isso aqui tá ótimo. E eu gostei muito das leituras, tá? Apesar desse aqui eu ter me namorado mais, muito bom e que eu indico muitíssimo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchauzinho!